Não é segredo para ninguém que eu sou desde sempre uma grande fã da argila expandida Leca e que a uso sempre para drenar qualquer vaso ou floreira onde vá plantar a seguir. E neste vídeo vamos falar exatamente de 2 novos produtos que a Leca, a empresa, lançou e que vão ser muito importantes para a floricultura e para a jardinagem. E que produtos são esses? Vamos começar por falar de Leca Urban. Que são o quê? São grânulos de argila expandida com uma granulometria pequena e que vai permitir fazer uma ótima camada drenante para qualquer tipo de vaso ou floreira, porque como são pequeninos, adaptam-se a vasos mais pequeninos, vasos médios e vasos maiores. Este é um produto que é bastante versátil, ele vai ser utilizado quer para camada drenante, quer para camada de cobertura do solo, o chamado mulching, neste caso um mulching inorgânico. E quais é que são as vantagens da utilização deste produto, quer com uma função, quer com outra? Como camada drenante, nós sabemos que é muito importante que as plantas que as raízes não estejam em contacto direto com a água e por isso, ao colocarmos esta camada drenante, vamos evitar exatamente e ao colocarmos o geotêxtil, que as raízes cheguem lá abaixo e entrem em contacto com a água se ela estiver em excesso. Esta camada drenante vai permitir uma absorção da água que não vai ficar disponível no substrato, vai ficar ali acumulada e faz com que o substrato não fique encharcado. E depois, ao utilizarmos a geotêxtil, fazemos com que o substrato tenha uma maior durabilidade, porque ele não vai ser arrastado tão facilmente quando regamos e vai durar mais tempo. E as vantagens de utilizarmos este mesmo Leca Urban como mulching, como camada de cobertura, são também muitas. Para já, como fator estético, não é? É mais bonito vermos esta camada de argila do que vermos a terra. Ao regarmos, também evita os salpicos. Faz com que controlemos um bocadinho a evaporação e a umidade vai durar mais tempo, ou seja, o espaçamento entre regas pode ser maior. Temos que regar menos vezes porque a umidade vai se conservar durante mais tempo. Também evita o crescimento de infestantes. Como é um produto inorgânico, completamente natural, nunca vai alterar o pH do substrato, ao contrário de alguns mulchings orgânicos que podem ter esse problema de alteração do pH. Por isso, é um produto que de facto tem muitas vantagens para ser utilizado quer como camada drenante, quer como cobertura. Depois temos o segundo produto que eu vou falar, que já fizemos um vídeo sobre ele, o Leca Hydro. Portanto, podem ir ver, porque nesse vídeo também falamos de uma série de vantagens e damos uma série de sugestões de utilização. O Leca Hydro são grânulos de argila expandida, que neste caso estão partidos. E estão partidos para quê? Para permitir uma maximização da acumulação de água, do armazenamento de água. E este produto, ao contrário do Leca Urban, é para ser utilizado misturado com o substrato. E porquê? Porque ele vai permitir que o substrato fique mais leve, mais bem drenado e, ao mesmo tempo, ele vai acumular, vai armazenar a água e vai disponibilizá-la durante mais tempo, mas sem o substrato nunca ficar completamente encharcado. E vai também contribuir para aumentar, para que o substrato seja mais resiliente, que o substrato seja mais duradouro e mantenha as suas características durante mais tempo. Como é que se aplica este Leca Hydro? A proporção em que nós vamos utilizá-lo é diferente consoante o tipo de plantas. Se são plantas, por exemplo, como os cactos e as suculentas, que gostam de um material, de um substrato muito bem drenado, nós temos que ter uma proporção de Leca Hydro maior. Por exemplo, temos 4 medidas de substrato para 2 medidas de Leca Hydro. Se forem plantas que não precisem que gostem de um substrato um bocadinho mais não tão ligeiro, não tão leve, um bocadinho mais compacto, podemos fazer uma proporção diferente, 4 medidas de substrato, por exemplo, para 1 medida de Leca Hydro. Mas é um produto que nós podemos adicionar a qualquer substrato e que só vai fazer com que o nosso substrato dure mais tempo e que as nossas plantas tenham
uma melhor gestão da água, da rega e da chuva que vai estando disponível exatamente no substrato. E nós agora a seguir vamos fazer um passo a passo, perceber como é que vamos utilizar os dois produtos, o Urban nas suas duas aplicações diferentes e o Hidro, no caso, por exemplo, agora que plantas é que eu vou aqui utilizar? Vou utilizar as sardinheiras, que são plantas mediterrânicas que gostam de um substrato solto, mas que gostam de ter alguma umidade, não são propriamente cactos e suculentas. Portanto, a proporção que eu vou fazer é exatamente as 4 medidas de substrato para uma medida de leca hidro. Portanto, vamos fazer aqui o passo a passo com a utilização destes dois produtos para verem como é que uma floreira pode ficar não só mais bonita, mas também mais duradoura se utilizarmos, se incorporarmos estes dois produtos quando a estamos a fazer. Colocação de camada de leca Urban no fundo do vaso. Colocação de geotêxtil. Colocação de substrato com leca hidro misturada. Plantação das sardinheiras. Colocação de mais substrato com leca hidro misturada. Finalização com uma camada de leca Urban. Regar bem no final. Já temos aqui a nossa floreira com as sardinheiras, com o leca Urban como camada drenante, leca hidro incorporado no substrato, com aquela proporção de uma medida para 4 medidas de substrato e depois uma camada de leca Urban como cobertura.
Atenção que para fazer o efeito que nós queremos mesmo de conservar a umidade, evitar o crescimento de infestantes e também de embelezamento, deve ter pelo menos 2 cm a camada superficial do Leca Urban. E fica realmente um acabamento muito bonito. Também nunca devemos encher os vasos até cima, não é? Portanto, deixar sempre um bocadinho. E agora é irmos cuidar das nossas plantas, os cuidados que elas precisam, as podas, as regas, as fertilizações. Desta forma, ao incorporarmos Leca Hydro e Leca Urban nas nossas floreiras, fazemos com que as nossas plantas durem mais, o substrato dure mais e que a gestão da água seja mais sustentável. Portanto, são só vantagens, não estão só mais bonitas, vão estar também mais saudáveis.